foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Uma palavra provocativa e confrontadora de Jesus. A liturgia de hoje nos lembra que a quaresma não é tempo para atirar pedras, para condenar, mas para construir a fraternidade. Somos confrontados não simplesmente com a lei de Deus, para saber se a estamos praticando ou não. Nós somos confrontados com a misericórdia de Deus, para saber se a estamos buscando ou não. Se nós estamos afinando, sintonizando a nossa vontade à vontade de Deus, como fez São José, o homem justo e fiel. Justo na Bíblia é exatamente isso. É aquele que faz em tudo a vontade de Deus e que tem na sua vida os valores do próprio Deus. Fidelidade, justiça é resultado de quem é fiel a Deus, quem está em sintonia com Deus. Por isso que São José é modelo de fidelidade, modelo de justiça. E nós, todas as vezes que nos aproximamos da palavra e deixando-nos conduzir por ela, nós estamos sendo justos no plano de Deus. Na primeira leitura, Isaías anuncia a libertação do exílio e o retorno a Israel como um novo êxodo para a terra prometida. Esse caminho é a imagem de outra libertação que Deus nos convida a fazer na quaresma e que também nos levará à terra prometida, onde corre a vida nova. Essa terra prometida dos sonhos de Deus.
E quais são as escravidões que impedem hoje a liberdade e a vida? Quais são as nossas escravidões que nos diminuem e que nos faz pessoas injustas e infiéis? O que ainda nos mantém alienados, presos e escravos? Essa deve ser sempre a nossa pergunta. Quaresma é um tempo, ele é rigoroso, porque rigoroso para quem assume esse período como o espírito da Quaresma pede. Tem gente que passa pela Quaresma como se fosse um tempo qualquer, não faz esforço nenhum, vive a religião meramente de uma forma ritualista e não uma forma existencial, concreta. E é isso que propõe a viver. E na segunda leitura, Paulo afirma que a única coisa que lhe interessa é conhecer Jesus Cristo. Tudo o resto é lixo. Ele vai dizer isso. Tudo é lixo. Traz o mesmo, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. E aí, queridos irmãos, nós podemos nos perguntar: qual é o lixo que me impede de nascer com Cristo para a vida nova? Eu vou acumulando coisas, armazenando muita tranqueira, coisa na minha vida, não só questão de coisa material, mas vai acumulando muita ressentimento, mágoas, e a gente vai levando isso. Qual o lixo que eu devo, que me impede de nascer com Cristo, de viver uma vida nova em Cristo? Quem nasce em Cristo é uma nova criatura, vai dizer Paulo, e quem está em Cristo vive essa condição. No Evangelho nós temos uma comovente cena da vida de Jesus, uma das páginas bonitas do Evangelho, diante de uma mulher pecadora. Esse episódio desta mulher nos lembra, em primeiro lugar, que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. É, pois, um convite de Deus para que o procuremos com confiança, voltando-nos para Ele, que de nós, pecadores, tem misericórdia. Lembra-nos também que não podemos atirar pedras em ninguém que erra, mas devemos sempre olhar para nós mesmos e reconhecer que todos falhamos e por isso todos podemos ter a chance de recomeçar e acertar os passos. Deus sempre nos dá nova oportunidade, nova chance. Não pretendemos ser juízes da vida dos outros, mas refletimos a misericórdia do Pai manifestada em Cristo Jesus. Aprendemos também que o perdão é essencial na vida. Nós não devemos ser juízes uns dos outros. Quem é juiz, como diz na carta de Tiago, não é cumpridor da lei. Então, no domingo passado, com a parábola do filho pródigo, do Pai misericordioso, Jesus mostrou o amor misericordioso de Deus. E hoje também mostra essa mesma faceta, a misericórdia de Deus. O que está em jogo aqui é ela. Nós seremos julgados pela misericórdia. E aí, Jesus, hoje, Ele dá o exemplo, passando as palavras aos fardos. Jesus ensinava no templo. Os escribas fiscalizavam o mestre, buscando pretextos para acusá-lo. Trouxeram uma mulher surpreendida em pecado de adultério.
E segundo a lei de Moisés, tais pessoas deviam ser apedrejadas. Aproveitaram a situação para deixar Jesus numa situação embaraçosa, uma armadilha que fizeram para Jesus. Mestre, o que vamos fazer nesta mulher? Perdoá-la ou apedrejar, como manda a nossa lei? Para os escribas e os fariseus era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus às exigências da lei. Para Jesus foi uma oportunidade para revelar a atitude de Deus frente ao pecado e ao pecador. Deus não está olhando fatos passados, não está olhando para o meu passado, e mais, não está olhando para o meu pecado. Ele está olhando para mim, para a pessoa. Ele quer estender a mão. Se a pessoa já está na sarjeta, já está na lama, para que condenar? Não vai ajudar em nada essa condenação. Ela precisa não é de juiz, mas de salvação. Precisa de estender a mão, não é jogar terra. Deus é assim conosco. Já pensou se Ele fosse nos julgar conforme nós merecemos o pecado que a gente comete? Porque, como diz Santo Agostinho, nós devemos separar muito bem o pecado do pecador. O pecador tem que dar nova chance, oportunidade. Ela pode recomeçar, pode recolocar-se no caminho, converter, mudar. O pecado não. Rejeita o pecado, mas não o pecador. É muito importante que nós tenhamos diante dessa insistência, da insistência dos acusadores. Interessante, para os escribas, Jesus não aceita uma lei que em nome de Deus gera morte, por isso não respondeu e ficou rabiscando no chão. Diante da insistência dos acusadores, ele se levantou e os desafiou. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Não sabemos o que, segundo uma tradição, Jesus escrevia os pecados de cada um deles. E então aqueles cumpridores da lei, envergonhados, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Só ficaram no pátio do templo a mulher, os discípulos e ele, Jesus. Então Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vá, mas não peques mais. Você tem chance, oportunidade. Quando nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação, que tem o nome também de penitência, de confissão, quando você recebe o perdão, o Padre, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai em paz. É essa experiência que nós temos da misericórdia. Quem se aproxima do sacramento da reconciliação, ele se aproxima da misericórdia de Deus, não do julgamento dele. Tenhamos isso todo. Nós deveríamos nos colocar, voltar para o Pai com alegria, de reconhecer as nossas faltas. Um parêntese aqui. Nós perdemos a noção do pecado e também perdemos a noção do que é confessar. A gente considera a confissão mais como um desabafo, de falar de problemas que estão me afetando. Se coloca como vítima de uma situação. Veja o que fizeram comigo, meu marido, minha esposa, meus filhos.
a gente queixa, reclama. Isso não é confissão. Isso é desabafo de problema, que você se sente não responsável, porque o pecado eu me faço, sou responsável por ele. É um rompimento com Deus, um rompimento com o irmão. Então isso me dá condições de eu mudar, porque eu reconheço a minha verdade, deparo comigo mesmo, com a minha verdade. Aí sim tem matéria para a gente, o padre, da absorção. Tem gente que fala assim: eu sei que eu sou pecador, tenho pecado, peca mesmo, mas o meu problema, aí já vem um problema. Vai falar da angústia, da aflição que dá. Pode até isso vir, mas desde que você seja o protagonista disso. Eu estou gerando essa situação na minha família por negligência minha. O pecado é meu, por faltar diálogo, por faltar as consequências disso. Então, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado, o meu pecado, afeta os outros e vem em contrapartida para mim. Tenhamos presente, queridos irmãos, nós estamos, a confissão me faz ser uma pessoa convertida. E quem desabafa, ele até fica em paz mesmo. Desabafou, pronto, desabafou. Ficou em paz, mas não resolve, porque ela vai continuar a mesma coisa. Porque confessar é você se enfrentar. Eu pequei, como o filho pródigo, que nós falamos no domingo passado. Ele cai em si e vai dizer: puxa vida, eu distanciei do Pai, da casa do Pai, eu vou voltar. É isso, confessar. Você fala dos seus pecados, não dos pecados dos outros, não. Você vai falar do seu pecado. Os outros são responsáveis por eles. Eu falava domingo passado que os jovens estão assim sabendo muito bem confessar, porque são muito objetivos. Chega e fala, não fica justificando, não. Acho bonito a pessoa quando se enfrenta na verdade de si mesmo. Aí tem chance de mudar, de experimentar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, porque a gente se reconhece nessa conversão. Porque Deus não vem a mim para me condenar, não. Ele vem para me erguer. Isso que eu não peques mais. Ele vai dizer isso. Olha o da parábola do domingo passado. O filho está confessando, está falando: eu pequei, eu fiz isso. Fala do passado. O pai está mais voltado para o passado. Então é o momento presente ali. O filho está a mudança, está com outra cabeça, já tomou outra decisão. É essa que deve ser. A atitude aqui dos fariseus, dos escribas, que fizeram essa armadilha para Jesus, é a mesma atitude do filho mais velho da parábola do domingo passado, do Pai da Misericórdia. Para ele, o irmão tinha mais chance, pecou, tem que pagar mesmo, e não entra na festa, e ele condena. E ele não entendeu o Pai. Agora Jesus: eu também não te condeno, porque eu não vim condenar, eu vim salvar. Chance aquela mulher ali. Então, queridos irmãos, a importância da gente se rever. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Diante da insistência dos acusadores, Jesus se levantou e os desafiou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse versículo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, contudo, tirada do contexto, a frase pode servir de desculpa ou incentivo para pecar ou para se conformar às situações do pecado. Afinal,
justifica o não esforço, o não empenho. A frase de Jesus não pode servir a esse tipo de raciocínio, tampouco justificar comportamentos distanciados do Evangelho. Jesus desmonta o raciocínio hipócrita e sem misericórdia dos religiosos do seu tempo, sem negar a lei. Mas a partir das lentes da celebração desse domingo, o foco da narrativa se desloca. A primeira leitura, tirada do segundo Isaías e escrita no período de retorno do exílio da Babilônia, fala dessa volta à terra da Palestina como um novo êxodo. O convite, claro, da profecia é: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu falei coisas novas e que já estão surgindo, acaso não as reconheceis? É isso aí. Paulo vai dizer também, na sua experiência nesse capítulo 3 de Filipenses: quando eu encontrei Jesus, tudo tornou-se lixo. Aquilo não dava tanta importância no meu passado, agora não dou mais. Eu prescindo do passado e lanço para a frente. É isso que deve ser a caminhada, experiência da misericórdia. Quem faz a experiência do pecado e o reconhece, tem a chance de experimentar o amor misericordioso de Deus. E é essa misericórdia que nos resgata, que nos liberta, que faz com que a gente viva, faz com que a gente não peque mais, quer agradar a Deus, teme fazer isso, porque quem a gente ama, a gente faz tudo para não desagradar. Isso que é o temor de Deus. A gente faz tudo porque Ele nos ama tanto, a gente fica fazendo tudo para não pisar na bola com Ele. E nesse sentido nós podemos ver o exemplo de São José, o homem que assumiu essas prerrogativas divinas, fiel, como Deus foi fiel a nós na sua misericórdia. O homem bom, porque também sintonizado com Deus que é bom. E nós seremos bons na bondade de Deus. Seremos misericordiosos na misericórdia de Deus. Saberemos perdoar porque Deus está em nós com seu Espírito que purifica e que nos ajuda, que nos dá condições. Agora, distante dele, distante de Deus, distante da palavra, a gente fica à mercê do nosso egoísmo, dos nossos caprichos, dos nossos impulsos, e aí não sabemos perdoar de jeito nenhum. Vai reinar o quê? Mágoa, ressentimento, vai uma choradeira danada, uma lamentação diante da vida, mas nunca assume o comando dela, mesmo ele. Deus sempre foi misericordioso, sempre será misericordioso. Nós é que nos distanciamos dele. São palavras do Papa Francisco. Sabe hoje? Nós nos distanciamos dele. Não é Deus que nos distancia de nós, não. O pecado nos distancia dele, sim. Porque a consequência do pecado em nós é desarmonia, é tristeza, é aflição, é dor de consciência, é culpa, é uma vida assim, desagradável, cheira mal. Então, aproximemos de Deus, porque Ele não joga pedra. Como o Pai das Misericórdias no domingo passado, não jogou pedra no filho, porque para os fariseus, para os filhos mais velhos e para os fariseus escribas hoje, tanto essa mulher deveria ser condenada, como aquele menino também deveria ser, aquele jovem deveria ser condenado. Tem gente muito fechada, resistente, esquece de se olhar, esquece de se ver. Aliás, as pessoas mais assim, muito exigente, muito carrasca, tem alguma coisa aí de desequilíbrio. São as mais hipócritas também.
porque faz as coisas às vezes escondidas. O rótulo de justo, de bondade, mas cheio de falsidade por dentro. Dá as suas escapadinhas, as suas infidelidades. E o que acontece, não percebe quantas infidelidades no campo da vida conjugal, tanto do lado da mulher como do lado do homem. E às vezes faz tudo negando. Quem faz isso nunca assume, sempre nega, porque quer mostrar a fachada de fidelidade, de bonzinho, mas já está a infidelidade há muito tempo. São os mais que pegam, pode perceber, tem alguma coisa que está se defendendo. É uma autodefesa, acusar os outros. Então cuidado com as nossas pedras. Quem não tiver pecado, atire a pedra. E aí, a mulher não tinha manifestado, interessante, que a mulher não tinha manifestado nenhum sinal de arrependimento. Assim mesmo, Jesus a convida a seguir um caminho novo, de liberdade e paz. Jesus não aprova o pecado, mas não condena o pecador. Mostra que o importante é a conversão das pessoas, não sua condenação. E ainda hoje, no sacramento da reconciliação, como nós dissemos, Deus continua nos dizendo assim: teus pecados estão perdoados, vai em paz e não peques mais. No episódio, Jesus nos oferece uma imagem de Deus, um Deus que é mais misericórdia do que justiça. Não quer a morte do pecador, mas a sua plena libertação. A força de Deus não está no castigo, mas no amor. A força de Deus está no amor, não no castigo. Mesmo que na Bíblia apareça os profetas, Deus ameaçando o povo, eu vou destruir essa cidade, mas essa ameaça é para ver se é o último cartucho, vamos dizer assim. Quem sabe se a gente dá uma sacudida, desperta. Mas Deus nunca cumpre essa ameaça. Olha na Bíblia, não cumpre a ameaça. Ele quer a ameaça no sentido de voltar todo o coração. Ele é a misericórdia. É a força do amor de Deus que é maior e não o castigo. Um não à hipocrisia fiscalizadora dos escribas de ontem e de hoje. Ainda hoje a intransigência fala mais forte do que o amor. Mata-se, oprime-se, escraviza-se em nome de Deus. Todos somos pecadores e não temos o direito de condenar, de nos tornar fiscais dos outros. Quando os acusadores ouviram as palavras de Jesus, largaram as pedras e foram embora. Nós, pelo contrário, ouvimos a palavra do Evangelho, mas não soltamos as pedras, nem recolhemos a nossa língua, porque pode ser na pedra felina na vida do outro. A nossa língua é uma pedrada. Queridos irmãos, um apelo: não devemos discriminar e condenar a gente cair da beira do caminho. Essas pessoas caídas não precisam de juízes, mas de salvadores. É isso que Deus quer de nós: ajudar os outros a se libertar dos seus vícios, das suas trevas, da sua escuridão, ser luz, ser fermento. Aonde está a treva que o leva